maneira essas palavras te marcaram, e te marcaram de maneira poderosa. Mas Cristo diz que nele você é uma nova criatura, que nele você tem uma nova chance. Querido, as palavras podem nos definir, se nós deixarmos com que elas nos definam. Mas não são as palavras que têm que nos definir, é Cristo que tem que nos definir. É na presença dele que nós temos que entender quem nós somos e quem nós somos. Sabe, queridos, eu quando olho para isso, eu vejo que o fracasso, ou mesmo a sensação do fracasso, pode ser um sinal de alerta nas nossas vidas. Ela pode ser um sinal de alerta que nos leva à mudança. Muitas vezes, quando a gente fracassa em alguma coisa, ou quando a gente tem aquela sensação que vai fracassar, muitas pessoas tomam isso como um alerta e mudam os seus caminhos. E fazem com que novos caminhos apareçam. Começam a pensar em novas alternativas. Mas muitas vezes, as pessoas se deixam sabotar por essas sensações. E ao invés disso ser um impulsionador, isso leva a pessoa a uma vergonha do que está acontecendo. A uma sensação de que realmente não vai dar certo. E aí a pessoa se entrega. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A coisa só dá errada quando nós desistimos dela. Tem uma frase que uma vez eu li que eu achei interessante. A gente só fracassa quando a gente desiste de lutar por aquilo que a gente quer. Então nós não podemos deixar de desistir. A própria palavra nos incentiva. O problema é que quando vem essa sensação, esse lado ruim do fracasso sobre nós, nós começamos a internalizar esse lado ruim, e aí o inimigo se aproveita disso e começa a jogar em nós toda sorte de pensamento, toda sorte de situações. Ele vai colocar pessoas na nossa frente que vão falar, realmente isso daí é difícil, ou realmente isso é muito grande para você, ou realmente você não vai dar conta disso, é melhor você deixar de lado. E queridos, vocês acham que o inimigo coloca pessoas que a gente não ama? Você acha que o inimigo vai colocar pessoas que a gente não conhece para falar isso? Não, ela vai colocar pessoas do nosso convívio, porque ele sabe quanto machuca uma pessoa da família falar alguma coisa para nós. Ele sabe quanto machuca pessoas do nosso convívio íntimo dizerem alguma coisa para nós, principalmente quando nos afronta. E isso é o que o inimigo faz. Mas se nós estamos em Cristo, como Paulo disse nessa passagem aos Coríntios, nós temos que ter certeza que nós somos novas criaturas. Nós somos novas criaturas e temos que entender o sacrifício que foi feito por Cristo para que isso acontecesse. Foi lá na cruz esse sacrifício, queridos. Lá na cruz ele fez um sacrifício que nos permitiu sermos livres, permitimos ser novas criaturas. Por isso deixa eu perguntar uma coisa para vocês nessa manhã. Será que nós entendemos o verdadeiro sacrifício de Cristo? Será que nós entendemos o que Ele fez naquela cruz por amor das nossas vidas? Ou nós ainda vivemos altos e baixos? Muitas vezes dando ouvido para o inimigo, ouvindo o que o inimigo quer fazer e permitindo que ele trabalhe na nossa mente. Nós precisamos ter um posicionamento diferente. Nós precisamos entender o que acontece. Paulo, quando escreve aos Colossenses, lá em Colossenses 2, no versículo 13 e 14, ele diz assim: antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque não eram judeus e não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Presta atenção no que ele fala no versículo 14, ele diz assim: e anulou a conta da nossa dívida, com todos os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Outras versões dizem que a cédula que era contra nós foi pregada na cruz. Sabe o que isso significa? Que nós temos uma nova chance. Que tudo aquilo que nós éramos acusados, de tudo aquilo que nós éramos imputados como defeito, ou que todo mundo falava contra nós, lá na cruz foi rompido na nossa vida. Foi nos dado uma chance de ser novas criaturas, de ser novas pessoas, de ter o pensamento transformado, de ter a vida transformada. E o que nós temos feito com isso? Quando nós permitimos que os outros definam quem nós somos, nós não estamos olhando para a cruz de Cristo.
Nós não estamos olhando para o que Deus fala de nós. Nós estamos dando vazão ao que os outros falam de nós. Queridos, é difícil os outros quererem o nosso bem. É difícil o mundo querer o nosso bem. E muitas vezes nós damos ouvido. E quando nós damos ouvido a isso, muitas vezes vem sobre nós um espírito de rejeição, um espírito de vergonha, um espírito de medo, um espírito de desespero, porque a gente fica na dualidade. Puxa, mas aquela pessoa falou isso de mim e me lembrou do meu passado, e eu, parando para pensar bem, algumas circunstâncias têm me levado para aquela situação que eu vivia. Ei, onde está Cristo nisso? Onde está Cristo que diz que nova criatura você é? Que tudo já ficou para trás e que agora tudo se faz novo. Onde é que está o novo na tua vida? Se você fica pensando no que alguém fala, de como você vivia, vocês já perceberam que quando nós estamos lutando na presença do Senhor, e nós temos uma situação que nós estamos lutando contra ela, estamos buscando uma situação, estamos buscando uma solução, parece que alguns fantasmas do passado se levantam e vão trazer sobre nós dúvida. Queridos, esqueça isso, creia em Cristo. É Cristo quem define quem nós seremos. Nós não podemos ficar presos em quem nós fomos. Porque se nós fizermos um amontoado da história de cada um de nós aqui, nós vamos escrever verdadeiras histórias de terror sobre quem nós fomos. E se nós juntarmos tudo, então vai dar um livro negro. Mas a palavra diz que nós somos novas criaturas e que Cristo tem vida e vida eterna para nós. E não é vida eterna só na eternidade, porque ele diz que quem é filho de Deus tem as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Nós louvamos. Será que nós só louvamos e não acreditamos? Será que a gente vem, louva, canta, bate palma, dança, vai para a direita, vai para a esquerda, mas não acredita que as bênçãos nos alcançarão? Nós precisamos crer no que nós louvamos. Nós precisamos crer naquilo que a nossa boca põe para fora. Senão nós ficamos vazios, queridos. E quando nós começamos a pensar em ter dúvidas, nós abrimos pequenas brechas. E essas pequenas brechas vão minando a nós mesmos. Nós acabamos fazendo uma autossabotagem. Vocês já perceberam que o nosso sabotador da nossa vida somos nós mesmos? São os nossos pensamentos. Quando nós deitamos a cabeça no travesseiro com aquele problema que nós temos que resolver amanhã, e ao invés de entregá-lo para Cristo, e entendermos da paz que excede todo o entendimento, nós ficamos brigando com o problema, a gente não dorme, a gente acorda exausto no dia seguinte, e a primeira coisa que a gente faz é, ao invés de dobrar o joelho e agradecer a Deus pelo dia que nós vamos ter, sabe o que nós fazemos? Como eu vou resolver o meu problema? Queridos, a gente não consegue resolver os nossos problemas se Deus não estiver na nossa frente. A solução é dele, a estratégia é dele, a visão é dele, é ele quem dá todas as coisas para nós. Nós precisamos entender isso, queridos. Quando nós estamos ligados com o Espírito Santo, quando nós entendemos a cruz de Cristo, o nosso espírito se renova. E nós passamos a ter uma esperança que não nos confunde. Nós passamos a ter uma perseverança sobre as situações. É isso que nós devemos ter. Eu entendo que muitas vezes as dores de almas não são arrumadas rapidamente. Nós temos problemas de alma. Quando nós aceitamos Cristo, nova criatura nós somos, e espiritualmente nós passamos a discernir quem é Cristo na nossa vida. Mas muitas vezes a nossa alma ainda precisa de cura. Nós precisamos ser tratados naquilo que nós passamos, naquilo que nós fizemos. Isso é um processo, mas é um processo que só começa quando nós entendemos a cruz de Cristo, entendemos o sacrifício dele e entendemos que dali para frente nova criatura nós somos. Quando nós não deixamos imputar sobre nós palavras daquilo que nós fomos, mas que nós definimos quem nós queremos ser. Essa é a diferença, queridos. Muitas vezes eu olho e vejo pessoas que rapidamente na presença do Senhor, elas se transformam. E tem pessoas que demoram um tempo para se transformar. E pensando um pouco sobre isso, eu falei, por que essa diferença? A diferença está no entendimento que cada um tem do que é o mover de Deus sobre as nossas vidas.
Quanto mais entendimento nós temos e mais rápido nós mergulhamos no amor dele, mais rápido nós vamos usufruir daquilo que ele tem em promessa. Quanto mais nós lutamos, quanto mais nós queremos fazer as nossas coisas, fazendo do nosso jeito, mesmo estando com Jesus, mais demorado vai ser o agir dele nas nossas vidas. E a diferença está naqueles que buscam e buscam de todo o coração. Em Jeremias 29:13 ele diz isso. E é Deus dizendo lá em Jeremias 29:13, quando ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando nós mergulhamos na água do Espírito, quando nós mergulhamos na presença do Senhor, quando nós permitimos verdadeiramente que Ele seja Senhor de todas as coisas, mais rápido nós vamos entrar nesse mundo, mais rápido nós vamos permitir que Ele trabalhe, mais rápido nós vamos encontrar o Senhor. Porque a promessa dele, ele diz: quando me buscarem de todo o coração, nós o acharemos. Depende de nós. Deus só quer ser achado por nós. E é isso que transforma as nossas vidas. E queridos, quando nós começamos a se caminhar na presença de Deus, sabe o que acontece nas nossas vidas? O próprio Deus nos orienta, Ele nos ajuda. Isso está lá em Hebreus 13, do versículo 20 ao 21, à medida que nós permitimos que Deus conduza a nossa vida, mais e mais Ele vai conduzindo a nossa vida. Veja o que diz em Hebreus 13, 20 e 21, diz assim: Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz, é o grande pastor do rebanho, e é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus de paz lhes dê de tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade, e que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada, e a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Amém. Querido, sabe o que eu vejo quando eu leio esse versículo? Que Deus nos conduz, que Deus nos leva à maturidade. Se nós permitirmos que Ele trate da nossa vida, é o próprio Deus quem nos orienta, através de experiências com Ele, através de situações em que nós vemos o agir dEle sobre a nossa vida. E aí nós vamos caminhando de glória em glória até a estatura do varão perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantos aqui, e não precisa levantar a mão, já tiveram milagres, mas milagres mesmo, aquela situação que você desconfiava que dali você não saía, e Deus te tirou. Então por que você está passando por alguma coisa agora, que você está achando que Deus não vai te livrar? É verdade. Deus faz hoje, como Ele fez ontem, como Ele fará amanhã. Ele é o Deus do hoje, porque muitas vezes nós não acreditamos. Ele fez lá na minha vida. Não, Ele não fez na tua vida, Ele faz na tua vida. Depende de nós acreditarmos, queridos. O inimigo é árdil em colocar isso nas nossas mentes, em dizer: não, desista. Ele bombardeia: olha, essa situação é muito grande. Não, mas essa situação é diferente do que você enfrentou. E ele começa a fazer com que a gente esqueça o que Deus fez no passado, para que a gente duvide do que Deus vai fazer no futuro. Nós temos que tomar cuidado, queridos. Nós vivemos num mundo que não é nosso, um mundo que não nos pertence, um mundo onde o sistema dele é um sistema contra o que nós pensamos e queremos. Nós sabemos disso. Ainda bem que no Brasil não existe intolerância religiosa. Nós podemos pregar livremente a palavra de Deus, mas tem lugares que não é assim. Agora aqui no Brasil, onde nós podemos livremente pregar a palavra, onde livremente nós podemos falar sobre princípios e valores de Deus, o que o inimigo faz? Ele só pode fazer uma coisa: ele tenta mudar os nossos meios sociais, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós olhamos, o conceito de certo e errado. Para quê? Para ver se nos desestabiliza, se nos tira da presença do Senhor. Isso Paulo já dizia. Olha como a Bíblia é um livro atual. Paulo já falava sobre isso. Quando ele escreve aos Colossenses de novo, lá em Colossenses 2, no versículo 8, olha o que ele diz: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos
por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Vocês estão vendo como o inimigo coloca sobre nós filosofias, sabedorias humanas que tentam nos afastar do Senhor, que tentam nos levar para longe dele. Tem uma outra versão que, se eu ler, a maioria vai lembrar desse versículo, que eu li na Nova Tradução da linguagem de hoje, mas na linguagem tradicional diz assim: por meio de vãs sutilezas e filosofias. Paulo está dizendo que o mundo cria vãs sutilezas, coisinhas pequenas, coisinhas que a gente não percebe, e que aos poucos vão minando os nossos valores, os nossos princípios, e nós vamos começando a concordar com coisas que não são de Deus. Mas afinal de contas, o que tem nisso? Afinal de contas, todo mundo faz aquilo, e nós passamos a aceitar coisas que não são do Senhor, mas que são sutilezas do mundo. Nós temos que estar atentos ao que Deus diz, porque essas pequenas sutilezas, elas vão mudando o nosso comportamento, e vão minando aquilo que nós cremos no Senhor. São ideologias, queridos. Quantas ideologias permeiam os meios de comunicação? Quantas ideologias têm permeado as escolas, e tocado na vida de crianças, mexido com a vida de adolescentes, e trazendo princípios e valores que não são cristãos, destruindo famílias. São essas vãs filosofias que Paulo fala. Queridos, se nós não formos firmes na presença do Senhor, nós vamos cair, porque são sutilezas, e a hora que nós percebemos, nós estamos envolvidos pelas sutilezas. Nós temos que tomar muito cuidado. Essas filosofias podem gerar coisas em nós, podem gerar coisas do tipo: eu tenho que ganhar sempre, eu tenho que vencer sempre, eu tenho que fazer uma busca desenfreada por algo que não é Deus na minha vida, eu tenho que buscar princípios e valores do mundo, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter a melhor casa, eu tenho que ter os melhores amigos, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Nós estamos num mundo que só coloca o ter. Cadê o ser? Cadê o ser? Nós temos que tomar cuidado, queridos. Paulo escreve aos Colossenses. Por que ele escreve aos Colossenses? Porque ele sabia que o mundo jaz no maligno. Não é isso que o próprio Jesus disse? Eis que vem o príncipe desse tempo, e eu não tenho nada contra ele, ele não acha nada em mim, vamos embora daqui. O mundo jaz no maligno, e ele escreve que nós precisamos lutar contra esses princípios e valores, senão eles vão nos minando. E a nova criatura que nós devemos ser não consegue andar, não consegue sair, não consegue desvencilhar, porque vai estar preso naquilo que o mundo está dizendo. Paulo está nos advertindo: vigiem contra as filosofias, contra religiões que aparecem do dia para a noite, contra tradições que só indicam a importância do homem, independente de Deus. Vocês já viram como o mundo tem falado que o importante é o homem, o importante é o que o homem pensa, o importante é o que o homem faz, que o homem nunca foi tão criativo? Onde é que está Deus? Onde é que está a Bíblia? Hoje em dia tem correntes dizendo: não, mas espera aí, será que a Bíblia é correta? Tive a oportunidade de ler um livro essa semana que passou, não vale nem a pena falar o nome do livro, em que o autor questiona exatamente isso. Não, mas a Bíblia foi escrita por homens, né? Será que foram mesmo os homens que escreveram? Não foi alguém que romanceou? Será que ela não é um livro de romance? Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. O dia que nós deixarmos de acreditar nisso, larga ela. Vai viver no mundo. O pastor não vai viver no mundo? Vai. Porque você é capaz de ficar com a Bíblia vivendo mornamente dentro da igreja. E a palavra diz lá em Apocalipse que Deus quer pessoas quentes ou frias, porque mornas Ele não quer. E a quantidade de pessoa morna, acostumada com as coisas do mundo, querendo viver junto com elas as coisas de Deus dentro da igreja, é muito grande. A gente tem que tomar cuidado com isso. Existe uma transformação, existe o que o mundo chama de um humanismo premente nos dias de hoje, um humanismo secular, que transforma toda a filosofia na base do homem. O homem é o centro de todas as coisas. Vocês querem ver o perigo desse humanismo, dessa filosofia do humanismo? Essa filosofia ensina que o homem, o universo e tudo quanto existe,
É apenas matéria, é um acaso, é um choque de duas energias que gerou tudo isso. Como é que um choque de duas energias ia gerar algo tão perfeito? Ia gerar algo tão estruturado? Ia gerar seres humanos que têm uma perfeição na sua composição que não existe? Ia gerar um universo que se equilibra em si mesmo, e até hoje as maiores mentes que nós temos não conseguiram explicar como ele se sustenta. Estão aí com um monte de teoria, mas não explica. Queridos, essa filosofia afirma que o homem não foi criado por Deus. Ele também é um processo de evolução. Quem quer acreditar que nós descendemos do macaco, que acredite. Eu acredito que a gente descende de Deus. Mas a maioria não. E ficam ensinando e ficam bombardeando as nossas crianças, os nossos adolescentes com isso. E muitos acham isso. Por que acham isso? Porque é bonito dizer isso. É bonito discutir filosofia numa roda de amigos. Não, mas pensa bem, o homem, não sei, um acaso do universo, mas olha que acaso bem feito. Queridos, mentira. São sutilezas que vão na nossa mente. Essa filosofia rejeita a crença de Deus. Não pode existir um Deus pessoal, um Deus infinito. Nega que a Bíblia é a revelação da própria palavra de Deus, começa a dizer que a Bíblia é um livro como outro qualquer. Olha o perigo. Afirma que não existe conhecimento, a não ser o conhecimento descoberto pelo homem. Só o que vale é a razão humana. É a razão humana que determina tudo dentro da sociedade. Nós vivemos um tempo perigoso. Nós vivemos um tempo perigoso, por quê? Porque esse tipo de pensamento traz o homem para o centro. E quando o homem está no centro, sabe o que acontece? Ele começa a crer que padrões morais são voláteis. Por que são voláteis? Porque o que vale é a minha satisfação. Então, se for para que eu tenha satisfação, eu contorno padrões morais, eu mudo comportamentos morais, eu vou dizer que cultura e moralidade depende de onde está inserida no contexto. Vocês já ouviram alguém falando isso para justificar atitudes? Mas é o que o mundo faz. Essa filosofia que Paulo está lutando, são as vãs filosofias que vêm sobre a humanidade. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Olha como as verdades de Deus são distorcidas. Olha como Deus é distorcido nos dias de hoje. Deus é distorcido descaradamente nas escolas, nos serviços, em associações. Deus é distorcido o tempo todo, nos meios de comunicação. Vocês já viram como os programas de televisão levam a uma distorção de Deus a ponto de dizer tudo isso que eu acabei de falar? Busquem o seu prazer, vivam a sua vida. Há um tempo atrás apareceu uma teologia, se é que pode se chamar isso de teologia, que dizia que como Deus é amor, e o amor é o dom supremo, então nós podemos fazer o que nós quisermos, que no último dia Deus vai nos aceitar porque Ele é amor. Cuidado com isso. Quando vocês ouvirem isso, fala que nem Jesus falou para Pedro. Falem mesmo. Afasta-se de mim, Satanás, porque você cogita das coisas de homem e não entende as coisas de Deus. Deus é justiça. E Ele fará justiça. Então esse negócio que nós podemos fazer o que nós quisermos, que no último dia o amor dele vai acabar vencendo, é mentira, é enganação, é coisa que quer colocar o homem no centro. Isso distorce os nossos pensamentos, e nós passamos a viver uma vida longe de princípios e valores, porque nós começamos a dar valor às vãs sutilezas, às vãs filosofias, como diz Paulo. Queridos, nós precisamos entender que isso não é novo. Isso já aconteceu no Jardim do Éden. Como é que a serpente distorce o pensamento de Eva? Ela não vira para Eva e fala assim: olha, se você comer o fruto, você vai ser igual a Deus. E desde aquele tempo, o homem quer ser igual a Deus. Ele não se contenta em entender que Deus é o nosso Criador, é o nosso Senhor, é aquele que nós devemos glorificar, é aquele que nós devemos dar honra, é aquele que nós devemos agradecer pelas nossas vidas, mas o homem quer buscar ser igual a Deus, e isso distorce demais as situações. Paulo, quando escreve lá em Romanos 1, 25, olha o que ele diz: mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ele está falando dessas filosofias humanas. Ele está falando em trazer o homem para o centro. Esse, querido, é o modelo
que vai contra todos os nossos princípios e valores. Tudo aquilo que nós buscamos na Bíblia é exatamente o contrário disso. E o que isso faz sobre nós? Acho que vocês já perceberam, né? Se nós voltarmos ao começo, voltarmos aquele versículo que nós lemos, quando nós começarmos a darmos ouvido, quando nós começamos a dar ouvido ao que não é de Deus, nós começamos a ser moldados por princípios e valores do mundo. E os princípios e valores do mundo, que são esses que nós acabamos de ver, vão nos formando sutilmente. E a hora que nós percebemos, nós estamos louvando só por louvar. Nem orar nós estamos mais orando. Nós só vamos na presença de Deus quando achamos que precisamos de alguma coisa. Nós não vamos na presença dele para agradá-lo, para buscá-lo, para dizer: Pai, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Pai, o Senhor é um Pai de amor, que me ama, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo quem eu sou, falhando como eu falho, o Senhor continua me amando. E eu quero a cada dia melhorar na tua presença. Eu não quero viver segundo esses princípios e valores, eu quero viver segundo os princípios e valores da tua palavra. E nós vamos distorcendo as coisas. Queridos, as coisas são muito sutis. O inimigo é muito sutil. Eu costumo brincar, o inimigo não vai aparecer na nossa frente de chifrinho, rabinho, vermelho com uma cara ruim. Ele vai aparecer no formato que nos agrada. E cada um de nós tem um formato que agrada. Porque ele não quer nos assustar. Ele quer nos levar para o lado dele. Então ele vai trazer na nossa mente, vai trazer nas nossas vontades coisas que nos agradam. Mas a palavra diz que no nosso querer é agradar a Deus. E se nós confiamos nele, o que a palavra diz? Que ele tem coisas boas, perfeitas e agradáveis para cada um de nós. Ele tem muito mais do que nós podemos imaginar ou sonhar. Basta que nós cremos, basta que nós andemos na presença dele, basta que nós entendamos quem ele é. Não é um mundo que tem que definir quem nós somos, não é um mundo que tem que definir nossa vida, querido. Por isso que eu perguntei no começo da pregação: será que nós sabemos o que significa a cruz? Será que nós conseguimos entender o que Jesus estava fazendo naquela tarde, naquele dia, naquela manhã, naquela tarde, naquela cruz? Ficar lá 6 horas pendurados, sofrendo dores, para que nós pudéssemos ter uma nova vida, nós pudéssemos ter uma nova chance. E o que nós estamos fazendo com essa nova chance? Queridos, se nós estamos pegando essa nova chance e querendo fazer com que essa nova chance viva conosco no mundo, dando um jeitinho das duas coisas viverem em conjunto, deixa eu dizer para vocês, não vai funcionar. Porque o próprio Jesus disse que isso não funciona, porque nós não somos do mundo. Ele diz isso lá em João 15, no versículo 18 e 19, ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não dá para nós pegarmos a filosofia do mundo, tentarmos colocar nos princípios e valores de Deus e tentar viver uma coisa que nos agrade o coração. Não funciona. Ou nós estamos no mundo, ou nós estamos com Deus. Não tem meio termo. E é isso que a palavra nos ensina. Nós não somos deste mundo. Jesus nos chama para viver um outro padrão, viver um outro princípio, viver outros valores. Aleluia. Nós temos que entender isso, queridos. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala, ele escreve para os Gálatas o quanto ele entende o que é a cruz. E o que isso significa e qual o propósito da cruz nas nossas vidas. Lá em Gálatas 2, versículos 19 e 20, Paulo diz assim: pois quanto à lei, estou morto, morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Queridos, isso é abandonar os nossos sonhos. É viver e entender os sonhos de Deus para nós, e viver e entender que os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. Deus é Pai, querido. Deus é Pai.
Nenhum pai quer que seu filho sofra. Nenhum pai quer que seu filho fique com dor no coração ou passe por ansiedade. Todo pai quer que entenda que no momento em que ele precisar, que o filho precisar, ele está lá. Ontem nós fomos numa festa. Fomos numa festa, eu, a Lia, levamos a Sara, levamos a Tereza e o Miguel. E era uma festa num lugar bem agradável, bem descampado. E nós acabamos deixando o Miguel correndo. Mas uma coisa interessante, eu não tirava os olhos dele. Aonde ele estivesse correndo, eu estava olhando para ele, mesmo longe de mim. Eu fico imaginando, e quando eu fiquei uma hora olhando o Miguel, e ele brincando, ele correndo, ele se divertindo, ele muitas vezes subindo escadas, descendo escadas, porque tinha uns brinquedos altos, que eram até maiores do que a idade dele, eu ficava olhando. Eu ficava olhando ele e ficava falando assim, se acontecer qualquer coisa, eu corro até lá. Eu acho que no fundo ele sabia que ele tinha alguém olhando por ele. Que passava um tempinho, o que ele fazia? Ele voltava para nós. Ele voltava, via se estava tudo bem e depois ele ia correr de novo. Com Deus é assim, queridos. Deus não tira os olhos de cima de nós. Ele está sempre nos olhando. Ele está sempre cuidando. E quando nós precisamos, Ele vem e nos socorre. A diferença é que Ele vai chegar muito mais rápido em nós do que eu mesmo chegaria no Miguel se precisasse. Mas é isso que é um pai. Ele vai cuidar de nós. E a diferença, sabe qual que é? É que quando a gente achar que ele está distante, nós podemos correr na direção dele, que ele vai estar lá nos esperando. Ele não vai ficar brincando de esconde-esconde, uma hora eu estou aqui, uma hora eu estou ali. Não, ele vai estar onde a gente sabe que ele está. Porque ele sabe que a hora que nós formos na direção dele, como diz Jeremias, buscar-me-eis e me achareis. E a hora que nós corremos precisando dele, ele vai estar lá. Para nos receber, para nos abraçar, para nos consolar e para dizer, filho, continua andando, eu estou te olhando, eu estou contigo, vai em frente, realize aquilo que eu quero que você realize. É isso que Deus fala, querido. Pessoas vão se levantar contra nós com toda certeza. Situações vão se levantar contra nós com toda certeza. Mas se nós crermos em Cristo, nós vamos ser muito mais que vencedores sobre todas as situações. A palavra diz isso. Quando Paulo fala que ele está crucificado com Cristo, o que ele está dizendo para nós é o relacionamento que ele tem com Deus. Ele tem um relacionamento tão forte, uma dependência tão forte, que ele diz assim, o que Cristo pedir que eu faça, eu farei. O modelo de vida que ele deixou, eu viverei. Se ele fala que eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Se ele fala que eu tenho que orar pelos meus inimigos, eu vou orar pelos meus inimigos. Se ele fala que é dando que se recebe, eu vou dar. Vou dar amor, vou dar proteção, vou dar a palavra amiga àquele que precisa, vou estar junto com aquele que pede a minha ajuda, porque se é dando que se recebe, quanto mais eu fizer isso, mais pessoas estarão junto comigo, mais pessoas estarão orando pela minha vida, mais pessoas estarão me abençoando. A gente confunde o dar e receber com dar e receber financeiramente, mas não é isso que diz a palavra. A palavra diz o dar livremente de nós mesmos, e quanto mais nós nos damos, mais pessoas estarão nos apoiando, nos sustentando junto conosco. Paulo entendia isso. Ele está dizendo, eu quero viver uma íntima comunhão com Cristo. Porque se eu entendi a morte dele, se eu entendi o que significou aquela cruz e aquele sofrimento, eu entendo o que significa a ressurreição. Eu entendo o que significa a graça da ressurreição e poder viver aqui e agora no poder do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo para nós. Mas será que nós muitas vezes só paramos na morte de Cristo, não entendemos a ressurreição? Nós temos que entender Ele como um todo. Ele hoje é ressurreto. E Ele deixou o Espírito Santo para nós. Ele deixou o poder do Espírito para que nós possamos enfrentar o que vem sobre nós. Porque Ele sabia que a nossa alma precisa ser tratada. E Ele diz, eu deixo o Espírito Santo com vocês. Queridos, não permita que o mundo te defina. Não é o mundo que te define, é Deus que te define. Viva segundo a palavra de Deus. Deixe com que Ele cresça e você diminua. Não queira ser maior que o Senhor. Viva segundo a vontade dEle, viva segundo o que Ele quer de você. Deixa Cristo fluir na sua vida.
A palavra diz que o amor de Deus nos constrange, que o amor de Cristo nos constrange. Deixa esse amor te constranger. Quando você acha que os seus planos, os seus pensamentos, a sua vontade é que está te impulsionando, dobra o teu joelho e fala: perdão, Pai. Não sou eu se não for o Senhor. Tem que ser os seus planos, tem que ser a sua vontade, tem que ser o seu querer. E me perdoa se eu não estou ouvindo isso. Me perdoa se eu ainda quero fazer como eu quero. Permita que o Espírito Santo seja uma verdade na sua vida. Queridos, eu tenho aprendido ao longo desse caminhar com Deus que não existe fórmula. Quem gosta de futebol, né, sabe que tem fórmula, né? Eu só sinto o jogo com a mesma camisa, sentado na mesma posição do sofá, que um dia meu time ganhou daquele jeito. Com Jesus não existe isso, queridos. A fórmula é: entenda que Ele é Senhor e Ele vai dar os caminhos. Jesus nos surpreende. Vocês perceberam que na Bíblia existem, se eu não me engano, se eu não me engano, são 4 milagres de cura de cegos. 3 ou 4. Nenhum deles foi igual. Nenhum deles foi igual. Nenhum deles Jesus põe o dedo, no outro deles Jesus põe barro, no outro deles Jesus diz, veja. Por quê? Porque Ele é criativo. Cada um de nós precisamos de um milagre que o nosso coração entenda, que a gente saiba o que aconteceu, que foi um momento de ternura, foi um momento de amor, foi um momento de cuidado. E Ele é criativo para fazer isso em todos os momentos de nossa vida. Permita que o Espírito Santo seja essa promessa. Jesus fala lá em João 13, Ele diz assim: e quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Queridos, vocês querem aprender o segredo de Deus? É permitir que o Espírito Santo viva na tua vida. Porque Jesus acabou de dizer aqui, o Espírito Santo ouve do Pai quais são as promessas para você, ouve do Pai quais são os planos para a sua vida, ouve do Pai o que vocês têm que falar. E quando nós buscamos o Espírito Santo, Ele conta para nós o que Ele ouviu. Jesus está dizendo isso, Ele não fala de si mesmo, mas Ele fala daquilo que Ele ouviu sobre nós. Nós precisamos permitir o fluir do Espírito, nós precisamos ter essa comunhão com o Espírito, essa vivência com o Espírito. Queridos, da próxima vez que alguém tentar te definir quem você é, com base no seu passado, lembre-se que tem um Deus que diz que você é uma nova criatura e que o teu futuro está na mão dele. Lembre-se disso. E se isso vier muito forte na tua mente, dobra o joelho e diz: Senhor, me ajuda, porque a briga está grande, a luta está grande. E a palavra diz que Ele vem ao nosso socorro. Pedro, quando estava submergindo, que ele está andando sobre as águas, ele começa a afundar. Na hora que ele está afundando, ele grita: Jesus, socorre-me. E a palavra diz que imediatamente Jesus estende a mão e tira ele das águas. E esse é o nosso Deus. Ele não fica dizendo: espera um pouquinho, aprende mais um pouco, doa mais um pouco, que depois eu te socorro. Não, a hora que você grita de dor e diz: Pai, eu preciso do Senhor agora, é agora que Ele vem. Creia nisso, queridos, creia nisso. Sabe, Jesus tem que ser o nosso plano A. Jesus tem que ser o plano A. Não adianta a gente ter um plano B e um plano C. Sabe por quê? Porque para Deus só vale o plano A. Então não adianta a gente dizer: Jesus, o Senhor é meu tudo, mas amanhã eu vou resolver essas situações com a minha estratégia, porque eu bolei um plano fantástico, vai dar certo esse plano. Não adianta, querido, não adianta você dizer: o Senhor é o plano A, mas olha, fica de lado que eu vou tentar executar o meu plano. Nós vamos quebrar a cara. Deixa Jesus entrar no seu plano, deixa Jesus definir quem você é, deixa Ele definir o que move o teu coração. Eu falo isso para vocês. Quando Deus traz uma palavra dessa, que Ele quer trazer conserto. Então hoje Ele quer trazer conserto para alguns aqui dentro, ou para todos nós. Se você tem uma dor de alma, hoje é dia de cura. Creia que hoje é dia de cura. Se você tem um problema com alguém na família,
Hoje é dia de transformação. Amém. Se você tem um problema que só um advogado vai resolver, creia. Quem a palavra diz que é o nosso advogado fiel? Jesus. Põe na mão dele. Deixa ele resolver. Queridos, independente de qualquer coisa, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. E a palavra diz que Ele nunca nos abandonará. Nós temos que crer nisso, queridos. Nós temos que crer que Ele sempre está ao nosso lado. Amém? Amém. Podemos orar hoje de manhã? Amém. Podemos pedir a presença do Senhor sobre as nossas vidas? Amém? Amém.